Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Eu sou o professor Alexandre Campelo. Hoje quero falar a respeito de profecias do fim do mundo, Nibiru, aquecimento global, Big One lá na Califórnia. Para aqueles que gostam dessas teorias do fim do mundo, de escatologia em uma visão esotérica com X, talvez este vídeo não agrade. A escatologia, o estudo ou a doutrina do fim dos tempos pode ter dois viés, um esotérico com S e um esotérico com X. Na visão escatológica, esotérica com X externa, podemos crer que o mundo terminará em alguma grande catástrofe, em algum grande terremoto, na chegada de um planeta de nome Nibiru, que acabará com a raça humana ou algo semelhante, no aquecimento global. Mas em verdade, os autênticos santos, os autênticos mestres nas diferentes tradições religiosas jamais foram catastrofistas. Em hipótese alguma, os santos são otimistas. Estamos em um planeta como uma escola, um lugar de aprendizado, um lugar de despertar da consciência. E a ideia escatológica, a ideia de profecias, todas as profecias de fim do mundo, na verdade, em vez de elevar as nossas consciências, o que faz? Faz com que as nossas consciências, em verdade, caiam. O medo, o temor do fim do mundo, o temor de uma guerra nuclear, o temor de um planeta se aproximando para destruir a Terra, de um Big One na Califórnia ou algo do tipo. Na verdade, as catástrofes naturais fazem parte da natureza. O próprio aquecimento global já ocorreu, na verdade não global, mas local, já ocorreu muitas e muitas vezes. A natureza possui ciclos. Não sou climatologista, mas acredito em alguns climatologistas que vêm afirmando que a ideia de aquecimento global não existe, não o aquecimento antropogênico criado pelo ser humano. O que pode existir são aquecimentos locais e não globais, não antropogênicos, ou seja, criado pelo ser humano. São ciclos da própria natureza e não criado pelo ser humano, porque já tivemos na Idade Média uma era de ouro quente na Europa, muito quente, em época que não haviam carros, não haviam indústrias. Já foi comprovado, poderei citar aqui, vocês podem ver mais embaixo, o nome de alguns climatologistas, estudiosos do assunto, que afirmam que o CO2 não é um gás que provoca o aquecimento da Terra, é o gás da vida. Vocês podem pesquisar melhor no canal do Tiago Maia, por exemplo, a respeito deste assunto. Mas profecias a respeito do fim do mundo não são profecias espirituais. Certa vez, na verdade, quando conheci Paramahansa Yogananda, quando me tornei discípulo do pai do yoga no ocidente, eu cheguei na Self-Realization Fellowship, a organização que Yogananda fundou, cheio dessas ideias de fim do mundo, e dialogando com uma senhora de idade, muito sábia, muito querida, uma das discípulas de Yogananda da cidade de Brasília. Eu sou de Brasília, estou morando hoje em Teresina, no Piauí, mas sou natural de Brasília. E colocando a ela aqueles temores que eu trazia de outras organizações esotéricas, místicas, do fim do mundo, ela me questionou o seguinte: nós não somos o corpo, nós somos a alma, como está no Bhagavad Gita, e a alma é imortal. Se o corpo perece, a alma continua. Ainda que a Terra, se isso acontecer, seja destruída por uma catástrofe atômica, por uma guerra atômica, renasceremos em outros mundos. E essa, em verdade, também foi a resposta de Sri Dayamata, a sucessora espiritual de Yogananda, quando perguntaram a ela a respeito do Big One, um grande terremoto que estão esperando ali para a Califórnia, que destruirá a Califórnia.
que promoverá a destruição da Califórnia. E Dayamata respondeu a mesma coisa. Se isso tiver que acontecer, nós não somos o corpo, nós somos espírito, somos a alma que é imortal, indestrutível, como está descrito no Bhagavad Gita. Então, profecias de fim do mundo, em verdade, não são espirituais, não servem para elevar as nossas consciências, pelo contrário, servem para nos trazer temor, e o temor não eleva as nossas consciências. O temor, em verdade, faz com que as nossas consciências caiam. Então, profecias do fim do mundo, Nibiru, ainda que o Nibiru possa realmente existir, ainda que o Nibiru possa passar próximo à Terra e promover alguma catástrofe, qual o problema? Não somos o corpo, somos a alma. Alguns podem então perguntar, sim, mas se não devemos temer pelo corpo, então por que Krishna foi para a guerra, para a batalha de Kurukshetra? Krishna não temia pelo corpo, nem os Pandavas. Na verdade, a batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, foi em defesa do Dharma, dos preceitos morais e espirituais. Quando somos impedidos de praticar a verdadeira religião, o autêntico religar e ligar novamente as nossas almas à nossa essência, que é Deus em nós. Então, neste sentido, devemos sim lutar, ainda que com as armas da não violência ativa, como ensinou Mahatma Gandhiji, ou como o próprio Krishna, num caso excepcional em que ele e os Pandavas tiveram sim de ir para uma guerra fratricida, armados contra os perversos Kauravas, que não compreendiam a linguagem do amor. Então, neste caso, como também a donzela de Orleans, Joana d'Arc, uma jovem camponesa de 17 anos que teve que liderar o exército de franceses contra a Inglaterra para libertar os franceses em uma batalha, em uma guerra que já durava 100 anos. E ela então, com apenas 17 anos de idade, teve que liderar um exército para libertar a Inglaterra. É diferente. Neste caso entra Viveka, o discernimento, que é o que mais nos falta nos dias de hoje. Discernimento, Viveka entre o real e o ilusório. O discernimento de como agir de formas diferentes em diferentes situações. Devemos pedir a Deus esse discernimento, essa sabedoria, para sabermos agir quando devemos calar, quando devemos falar, quando devemos nos aquietar e quando devemos agir. As situações são diferentes e as atitudes em nossas vidas devem ser diferentes também. Mas neste caso, das profecias a respeito do fim do mundo, elas são negativas, elas não são de fato espirituais, quando fazem com que a nossa consciência caia dos estados mais elevados da beatitude, da alegria interna, da bem-aventurança interna, da esperança divina, para o temor. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem.